dizem que no Messias realmente habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas se a gente ler o texto está em Colossenses capítulo 2 e o verso 9. É interessante a gente observar que a Bíblia, ela é um livro que ela tem contexto de todos os textos que você tirar dela. Então você não pode pegar texto isolado do seu contexto. Ok? Então, quando nós pegamos a Bíblia em cima deste texto, nós vamos perceber que esse texto ele tem um contexto anterior e um contexto posterior a ele. E o contexto dele está falando das coisas que Yeshua, o Mashiach, ele trouxe para nós, sendo ele autorizado, ele tendo autoridade. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, na questão de autoridade. Autoridade para fazer coisas em nome do seu Pai, em nome do Eterno. Ok? Então, o Eterno dá para ele toda a autoridade. E esse é o contexto aqui. Então, nós não podemos tirar esse texto e esquecer o seu contexto e fazer dele uma doutrina. Né? Por quê? Como que pode, num corpo físico, que nasceu de uma mulher, que cresceu, que foi alimentado fisicamente, habitar no sentido de toda a plenitude da divindade, que é um ser infinito? O eterno é infinito. A divindade, que é o eterno, ela é infinita. Como ela pode habitar em um corpo físico? Não somente habitar, mas como pode habitar a plenitude desta divindade em um corpo físico? Então, isso é impossível. Até o texto, o N textos vão dizer, o eterno, ele é infinito, é uma dos atributos do eterno. Nós dizemos que o eterno tem 13 atributos. Um dos atributos dele é onisciência, onipresença, onipotência. Onipresença, ele está presente em todo lugar, quer dizer que ele está em todo lugar. Como que a plenitude dele habitaria em um corpo físico? Então, há um contexto disso aqui. Esse contexto, ele tem que ser lido. O erro que se comete é quando se pega texto sem contexto. E esse, em especial, é dito que nele habita toda a divindade, por isso ele é Deus. Mas como que toda a divindade, toda a plenitude da divindade habitando num corpo que está, às vezes, dormindo, que está, às vezes, andando de barco, que está, às vezes, andando de um lugar para o outro, às vezes a pé, de repente, sobre um animal? Então, a plenitude da divindade estaria preso nesse corpo? Não faz sentido. Mas quando você pega o contexto deste texto, nós vamos entender que ali não está falando de plenitude como muitos querem colocar, como a glória, como tudo o que é o eterno. Não seria, isso é impossível. A Escritura diz que os céus dos céus não podem conter a glória do eterno. Então, como um corpo vai conter toda a plenitude da divindade? Então, isso é impossível. Entendido? Então, tem contexto isso aí. Então, primeiro, contexto. Não se isola texto do contexto. Todas as vezes que você for fazer uma interpretação bíblica, você não pode tirar o texto do seu contexto. O contexto, ele é anterior e ele é posterior. E você precisa atentar quando o assunto inicia e quando o assunto termina. Isso nós chamamos de hermenêutica. Nós chamamos de exegese. Extrair um texto. Hermenêutica, interpretar um texto. E se a gente ignorar essas ciências, a gente vai fazer interpretações erradas. Ou, como é dito, se tira o texto do seu contexto. E esse não é o único texto que é tirado do seu contexto. Ok? Se nós pegarmos aí o texto, que está no capítulo 2, o texto que você citou, ele está no verso 9. Tá?
Mas, se a gente continuar lendo, ou começar a ler lá no início do texto, e continuarmos lendo, nós vamos encontrar lá no verso 15, dizendo assim: e depois de despojar nela os principados e as potestades, humilhou-os publicamente ao levá-los prisioneiro em desfile triunfal. O verso 14 ainda diz assim: cancelando o documento de dívida com os decretos, que nos era contrário, tirou do meio, cravando-o na cruz. Então você vê aqui que Yeshua foi-lhe dado uma autoridade para fazer algo em função do ser humano. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no quesito autoridade. Autoridade para salvar o homem, autoridade para conceder ao homem vida eterna, autoridade para deliberar um grupo de discípulos, transferindo para eles a mesma autoridade, dando-lhes a autoridade para continuar uma obra que ele inicia. Como a gente leu aí no verso 13 e 14. Ele começou uma obra e ele recebeu toda a autoridade para concluir essa obra. Essa obra, resumindo ela, é a salvação do homem, dando ao homem não somente salvação no quesito alma, como vida eterna no quesito espírito. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, para conceder ao homem. Por isso que em outro texto, e é um detalhe interessante, como a gente falou da hermenêutica, dentro da hermenêutica nos é ensinado que quando há um texto um pouco difícil de entender, a gente busca outros textos para sustentar esse texto, para concluir o entendimento de um texto que o entendimento esteja dificultoso. Então, aprendemos em outro texto que ele diz: toda autoridade me é dada, portanto vão. Outro momento ele diz: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, nele está toda a autoridade, para restaurar o homem naquilo que o Eterno o criou. Então, este é o resumo do texto. Nele está toda a autoridade, para fazer o homem, trazer o homem de volta ao seu Criador.